O que é a verdade? Questionava Pilatos a Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. A voz de Pilatos continua a ressoar por entre os séculos, repetindo-se insistentemente na forma desta mesma pergunta que causa desconforto, certezas e incertezas. É bastante comum atualmente nós nos depararmos com esta questão: o que é a verdade? Principalmente em ocasiões em que se quer derrubar aqueles que defendem a existência de um conhecimento universal. Seja com um certo cinismo ou com uma sincera confiança, as pessoas apresentam essa questão para esclarecer algo que parece óbvio a elas, de que a verdade varia de pessoa para pessoa, de que a verdade não é a mesma para todo mundo. Só que raramente as pessoas fazem esta pergunta com uma sincera dúvida. Ora, se a verdade não é única para todas as pessoas, então não há uma verdade, mas há verdades. Logo vem à tona aquele raciocínio que parece estar compreendido por todos aqueles que o proferem, de que a verdade varia de pessoa para pessoa, porque algo que é verdade para mim pode não ser verdadeiro para outra pessoa, da mesma forma que algo que é verdadeiro para outra pessoa pode ser que não o seja para mim. A primeira conclusão que as pessoas tomam a partir deste raciocínio é de que então não há uma verdade universal. Portanto, a verdade, ela depende do sujeito que percebe, ela depende das pessoas. Ela não existe em um caráter e em um estado absoluto, sendo universal e válida para todo mundo, porque a verdade depende de cada pessoa. Ela é subjetiva, é relativa. No entanto, é preciso esclarecer que há um grande equívoco que provém da conclusão deste raciocínio, dessa afirmação, que as pessoas não perceberam e continuam persistindo em suas afirmações ingênuas. Tudo se resume ao fato de que há uma enorme diferença entre aquilo que as pessoas tomam como verdadeiro, aquilo que as pessoas acreditam que é a verdade, e entre aquilo que de fato é a verdade. Ora, não existe uma conclusão lógica quando se conclui que não há verdade absoluta do fato de que a verdade varia de pessoa para pessoa. Esta proposição não é prosseguida por essa conclusão. Não se pode desconsiderar a existência da verdade em caráter absoluto pela mera diversidade de percepções da verdade que existem em uma realidade temporal. O fato de as pessoas divergirem naquilo que consideram como verdadeiro ou como falso não exclui, em hipótese alguma, a existência da verdade em caráter absoluto e universal. Pelo simples fato de que a verdade pode existir e pode continuar existindo sem se alterar, quer as pessoas a percebam, quer não. Infelizmente, por uma herança iluminista, nós vemos profundamente enraizado no pensamento atual de que a verdade é relativa e a liberdade é absoluta. Mas os seus defensores mostram-se os principais céticos, talvez, de que essas afirmações são falsas, ao condenarem convictamente todos aqueles que se opõem a este pensamento, ou seja, aqueles que defendem que a verdade é absoluta e a liberdade é relativa. Eles mostram, afinal, dessa forma, que a liberdade não é tão absoluta assim e nem a verdade tão relativa como eles propõem, como eles afirmam. Essas pessoas afirmam que não há uma única verdade pairando sobre nossas cabeças, porque a verdade está sobre uma óptica particular. No entanto, elas não cessam de apelar para o absolutismo de suas argumentações para mostrar para você, que é um defensor da verdade absoluta, que você está errado e que ela está certa. Essas mesmas pessoas se colocam a favor do diálogo e do conhecimento. No entanto, elas recusam-se a ter um sincero e saudável diálogo com essas pessoas que se opõem a elas no sentido de defenderem uma verdade absoluta, mostrando assim que elas estão convictamente corretas de que não há um correto universal. O que está por trás disso não é o amor à liberdade, mas o ódio à verdade. Por trás da capa
desta liberdade absoluta se esconde uma das maiores tiranias. Ao negarem a liberdade de seus opositores, revelam a atroz e autoritária hipocrisia em sua essência. Isso resume bem o termo cunhado pelo nosso Papa Emérito Bento XVI, a ditadura do relativismo, que se refere ao dogmatismo em que todas as opiniões valem o mesmo e, portanto, nada tem valor em si, senão somente em função dos votos que as respaldam. A ditadura se opõe à liberdade, e é exatamente isso que a ditadura do relativismo faz. Ela se opõe à liberdade de buscar a verdade. Pois ora, uma vez que a verdade não existe, por que alguém ousaria e perderia o tempo a tentar buscá-la? Por que alguém buscaria a verdade se ela não existe? O que se tem é uma aparente busca pela verdade, que se resume em buscar aquilo que mais agrada a si mesmo, aquilo que corresponde com os próprios desejos e que traz uma satisfação pessoal. Isso seria a verdade, o que se traduz em posteriormente combater tudo aquilo que se opõe a esta verdade particular, combatendo então todos aqueles que queiram defender a existência da verdade, a não ser que digam que a verdade absoluta é aquela que corresponde com a verdade desta pessoa. Infelizmente, não são apenas céticos e materialistas que acabam por propagar esta verdade relativa, a relatividade da verdade e essa ditadura do relativismo, mas também muitos cristãos, mesmo na inocência de suas afirmações, acabam por levar adiante essa grande falácia e por revelarem-se crianças na fé, como já dizia o Papa Bento XVI. Suas crenças são levadas por qualquer vento que apareça e fundidas em um monte de espécies de mentiras, levando a aparência de verdade. Nós, cristãos, não tomamos nós mesmos como a medida da verdade. Nós não somos aquilo que vai medir para descobrir o que é verdadeiro ou falso, mas nós temos outra medida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e sua Santa Igreja. Ele que é a verdade que deve ser propagada a todos os homens, na tentativa de se superar, de se quebrar esta ditadura do relativismo em que cada um toma a si mesmo como medida para descobrir o que é verdadeiro. Essa ditadura que quer impor a relatividade da verdade como a única verdade possível, que quer combater a tolerância com as armas da intolerância, nos impedindo de pregar o Evangelho e, portanto, de cumprir aquilo que Jesus nos deu como missão, com a justificativa de que cada um tem a sua verdade e que por isso devemos respeitar aquilo que as pessoas tomam como verdade. Cuidado, em guerra estão apenas 2 exércitos. Você se colocará ao lado daqueles que com todas as letras dizem que a verdade é absoluta e a propõem a todos, ou se colocará no lado daqueles que também acreditam que ela seja absoluta, mas que a mascaram como relativa e dessa forma a impõem a todos.